Vamos compartilhar a palavra. O tema hoje chama-se a rede social de Deus. Você pode chamar de Face God. Ou então de Book Deus. Você que sabe o nome que você vai eleger para isso aí. Mas eu quero dizer para você que no dia 4 de fevereiro de 2004, um homem teve uma ideia brilhante. Ele criou uma rede social em que você daqui se inscreve, o outro lá da África se inscreve, o outro dos Estados Unidos se inscreve, o outro lá, e a gente se conhece. E as pessoas então começaram a se conhecer. Eu me refiro a Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook. E aí as pessoas começaram a colocar suas fotos, foto fazendo comida, foto fritando um ovo, foto, vou no banheiro, tem aquela do pato, sabe aquela do pato? Assim, né? As pessoas começaram a curtir isso, uma coisa maneira. Você aqui fazer amizade com uma pessoa da Austrália, começar a conversar, as pessoas começaram a participar, começaram a ficar com certa intimidade, e algumas pessoas até se casaram por causa desse tipo de rede social que essa mente brilhante, poderíamos dizer assim, colocou na internet. Isso foi um sucesso total. Aqui no Brasil, eu me lembro bem, havia o Orkut. Quantos lembram do Orkut, né? Havia Orkut e tal, mas o Facebook encampou e arrebentou. Essa que é a verdade. Ali você publica a tua história. Ali, eu não dependo da Rede Globo para pregar o Evangelho. Eu não dependo da Record, eu não dependo da Rede TV, eu não dependo de TV a cabo, nenhuma. Eu posso pegar o celular aqui e com transmissão ao vivo do Facebook, eu posso falar da palavra da graça para o mundo inteiro, que quiser e que Deus predestinar para ouvir. Olha que coisa maravilhosa. E grátis. Uma coisa tremenda. Isso é uma rede social. Fez um sucesso tremendo. Depois dela foram criadas outras redes sociais. Veio o Instagram, o WhatsApp, Twitter, Pinterest, me parece, e um monte de outras aí que existem, em que você pode participar. Muito bem. Isso se tornou uma coisa tão importante na vida das pessoas, quase fundamental hoje em dia, de tal maneira que é muito difícil, irmãos e irmãs, você encontrar uma pessoa que não tenha um celular ou um computador, mas mais o celular, que é mais viável e mais prático, e que não esteja conectado, quem sabe, a todas essas redes sociais que eu acabei de falar. É muito difícil. As pessoas mais idosas que tiveram um pouco mais de dificuldade para mexer com esse tipo de aparato, como dizia nosso apóstolo, né? Equipamento, tiveram um pouco de dificuldade, se esforçaram um pouquinho, começaram a aprender e começaram a colocar bom dia para todo mundo, saudações para todo mundo, foto, e vai por aí afora. E muitas pessoas se conheceram fisicamente depois e criaram amizades também por causa disso. Então, outra coisa que a gente nota bastante, invariavelmente, quando as pessoas vão jantar ou almoçar num restaurante, a primeira coisa, antes mesmo de olhar o cardápio para ver o que se oferece ali, quanto custa, a pessoa pergunta qual é a senha do Wi-Fi. Qual é a senha do Wi-Fi? E isso já está tão importante que se tornou um quesito ou requisito para atrair clientes. Muitos restaurantes põem lá na porta, aqui tem Wi-Fi. Aí você, eu vou jantar ali. Não, vamos naquele outro que tem Wi-Fi. Aí a gente pode postar a foto jantando ali ao vivo, fazer até uma live e tal, né? E se o lugar não tem Wi-Fi, você, que não é bobo nem nada, que não é boba nem nada, já está preparado, contratou aí numa operadora um pacote de dados, para quando você estiver fora da rede Wi-Fi, você poder continuar conectado. Porque o negócio é que tem que estar conectado. Se não estiver conectado,
você se sente mal. Então essas redes sociais começaram a ditar normas, porque a pessoa não vai postar uma foto que está infeliz, que está passando fome, que está endividado. Ali só posta uma foto de coisas e tal. E às vezes você não tem acesso ainda àquelas coisas e você se sente inferior, porque você está ligado a essa rede social que está te influenciando e você não está nem percebendo também. Pois eu queria te dizer hoje o seguinte: apesar dessa ideia parecer bem inovadora e ser realmente inovadora, eu queria te falar que esse formato de mídia social já existia antes do Facebook. Já existia? Já existia. E para comparar, eu queria te comentar rapidamente aquilo que está lá em Atos capítulo 10, a história de Pedro e Cornélio. Pedro era um judeu, Cornélio era italiano. Pedro era um pescador, Cornélio, a Bíblia diz que era um militar. Ele tinha soldados, Luiz, a cargo do seu mandato, né? Porque naquela época Roma dominava a Judéia. Obrigado. Hoje é hoje. Naquela época Roma dominava a Judéia, sabe? Então Cornélio era um militar, era um soldado que tinha sua patente e tal. Esse era o seu trabalho. O trabalho de Pedro era ser pescador. Como eu já falei, repetindo, um era judeu, o outro era italiano, né? Um estava na cidade chamada Jope e o outro estava em Cesareia, lugares separados por algum espaço. Então você vê que a Bíblia mostra aqui que eles tinham tudo para não se encontrar nunca. Duas pessoas distintas, em lugares diferentes, vivendo vidas diferentes, mas se você ler o texto de Atos 10, você vai perceber que eles tinham uma coisa em comum. Eles oravam. Eu vou te dizer logo, a senha do Wi-Fi de Deus chama-se oração. Esses se conectavam, Cornélio estava orando, Pedro estava orando, e aí Jesus Cristo mandou para Pedro uma visão com um lençol cheio de animais com as patas fendidas, né? Os animais que têm a pata assim fendida. O judeu não come essa carne, porque para ele é impuro. Isso vem lá das leis de saúde, da parte da lei de Moisés, as leis de saúde, porque ali tinha leis cerimoniais, leis de saúde e outras leis. Então, o judeu não comia. Por isso que o judeu não come carne de porco. Mas na visão, quando Pedro estava orando, a Bíblia diz que Deus mostrou para ele um lençol e ali estavam vários animais e aquela voz disse: Pedro, mata e come. E Pedro falou: não, de maneira nenhuma, Senhor. Como é que eu vou comer algo que é imundo? Então o Senhor disse para ele: Pedro, não queira fazer de novo imundo aquilo que eu já santifiquei. Ali não estava falando de porco nem carne de porco, ali estava falando de judeu e gentio, porque na cruz Cristo nos purificou de toda consciência de pecado. Você está purificado, você não tem diferença para Deus, entre você e um judeu não há diferença depois da cruz. Mas Pedro não pensava assim, e de repente o outro homem lá, Cornélio, né, está orando também. E Deus fala para ele: Cornélio, é o seguinte, você vai lá em Jope, busca uma determinada casa, ali tem um homem que eu quero utilizar também, chama esse homem, e aí o Espírito vai te dar as palavras corretas para falar. E lá foi, Cornélio chamou os seus subordinados e mandou 2 lá, e lá foram. E olha, Cornélio está chamando, e Pedro, mas Cornélio é gentio? Não sei. Ele está chamando. E quando chegou Pedro até lá, o assunto era para que Pedro falasse para aquelas pessoas o que Deus estava fazendo no meio dos gentios. Em dado momento, Pedro também falou da graça lá. Depois é que a coisa tomou outro rumo por outros, você já sabe, não importa aqui, tema para outro tema. Porque um era judeu, se considerava puro, como já disse. O outro era gentio, tido como imundo.
Só que os dois tinham algo em comum. O que eles tinham em comum? A rede social de Deus. E quando você se conecta a essa rede social, abençoado, eu não sei você, mas comigo já aconteceu tanta resposta, tanta coisa bonita. Então essa foi aí um pouquinho a história de Atos 10. Leia depois, eu te sugiro, leia Atos capítulo 10, né? Lá em casa a gente tem esse costume, e o nosso amiguinho aqui, o Caio, gosta muito da história do José. Aí antes de dormir, ou eu vou ler o livro, ou eu vou... Outro dia eu comprei Peter Pan, aí estava lendo para eles, bacana a história de Peter Pan, porque ali eu vejo graça. Naquilo ali tem graça também, né? E aí eu estava falando para ele adora a história do José. E às vezes eu conto com mais detalhes, aí ele gosta que demora mais. Aí quando eu acabo de contar, ele já está quase dormindo. Tchau. Mas tem outra história. Um dia, o apóstolo Paulo estava conectado na rede social de Deus, e o anjo do Senhor, de quem eu sou e ao qual eu sirvo, me disse para vocês no navio ficarem tranquilos, porque o navio vai afundar, mas nenhuma vida vai se perder. Quando você está conectado, as instruções são claras. O detalhe é que para aqueles que estão à tua volta, às vezes as instruções que você ouve dentro dessa conexão vão parecer absurdas. Mas se você está conectado e ouviu as instruções, elas são assim, ó, passo A, passo B, passo C, como essa aqui. Agora a história de Saulo de Tarso. Quantos aqui conhecem quem foi Saulo de Tarso e Ananias? Isso está em Atos capítulo 9. Se você quiser averiguar, eu sugiro, né? Conta sobre a conversão de Saulo de Tarso. A Bíblia diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Ele tinha autoridade para prender e matar, porque a religião dele era mosaica. Ele era um judeu legalista, da tribo de Benjamim. Era um cara de título, formado numa das melhores universidades da época, cidadão romano, como se fosse um conde. Aí, era um cara que tinha uma posição e tal, e de repente aparece um grupo dizendo que Jesus Cristo é o Messias, Ele é o Senhor. Paulo perseguiu essa gente. Quando mataram Estevão, a Bíblia diz que Paulo estava presente, consentindo na morte, apedrejamento, por apedrejamento de Estevão, né? Então, ele no caminho para pegar autorização por escrito para continuar a perseguição, a Bíblia nos diz que houve um estrondo, e aí houve um clarão muito grande. Paulo caiu no chão, totalmente cego. Os que estavam com ele não viam nada, mas ouviam, né? E ali aquela voz disse aquela famosa frase que você conhece. Quantos podem repetir qual foi a frase? Dura coisa significa, não adianta correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por quê? Porque você é escolhido como útil para levar minha palavra aos gentios até os quatro cantos da terra. E o cara é cego. Pô, não podia ter chamado ele. Vem cá, vamos tomar um café. Vamos comer um salgadinho de Pereira. Senta aqui, uma coisa mais agradável. Não, bum, e pá, no chão e cego. Atos 9. Aí diz que o pessoal de Saulo de Tarso pegou ele e levou para Damasco. Levaram ele e deixaram lá, numa casa, numa determinada rua chamada Direita. E ele ficou cego lá, sem enxergar nada durante 3 dias. Não podia comer, não podia beber. Ele estava totalmente transtornado, porque aquilo ofendeu a sua vista, né? Mas Paulo orava também. Saulo de Tarso orava e Paulo, apóstolo, também. O que acontecia? Do outro lado da cidade de Damasco, estava conectado à mesma rede social de Deus, esse outro homem chamado Ananias. E Deus apareceu para Ananias, porque a Bíblia fala em Atos capítulo 9 que Ananias era um homem que orava constantemente, se conectava constantemente. Apareceu para ele em visão, dando instruções específicas. Isso está em Atos capítulo 9, verso 11. Ananias,
é o seguinte: você tem uma missão especial. Qual é a missão especial? Eu quero que você desça, vá na rua chamada direita, na casa de fulano de tal. Lá dentro tem um homem chamado Saulo de Tarso, que está cego, e você vai lá e vai fazer uma oração, uma confissão, uma declaração, e ele vai enxergar, porque ele está orando nesse momento. Quando você entra na rede social, você sabe quem está online, porque a bolinha fica verde. Nesse momento, a bolinha de Ananias estava verde e a bolinha do apóstolo Paulo estava verde. Ele está orando. E ele viu que entrava um homem, Saulo de Tarso viu na sua oração, que entrava um homem pela porta, falava com ele, e ele imediatamente, as escamas dos seus olhos caíam, e ele voltava a enxergar. Senhor, imagino que Ananias deve ter falado assim. Falou, né? A Bíblia diz em Atos 9, Senhor, o Senhor tá bom da cabeça? Esse homem mata mulher, criança, pessoa idosa, gente nova. O senhor está me mandando lá? Será que o senhor sabe bem o que está fazendo? Olha que infantil Ananias, né? Ele lembrou Deus, quem era o Saulo de Tarso e o que Saulo de Tarso fazia com os crentes. De repente ele aceitou, mas ele deve ter pensado assim, puxa, quem dera a mensagem, Saulo, Deus me mandou aqui, porque agora, além de cego, você vai ficar paralítico, vai ter um infarto, vai... Talvez Ananias quisesse fazer isso, mas não foi isso que ele mandou ele fazer, não. Mandou ele fazer outra coisa. Então Ananias retrucou, mas ele tinha instruções específicas, né? Talvez assustado, mas quando você está online com Deus, as instruções são claras. Eu tenho certeza que você já ouviu a voz de Deus no teu ouvido aí. E você olha, não tem ninguém. Sabe por quê? Porque não tem ninguém mesmo. Isso é na tua mente que ele está. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então Deus fala na tua mente. E você às vezes sonha com coisas, com solução de coisas que você estava acordado e não conseguia. E de repente Deus vai te mostrar. Porque você está sempre online. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo. E sabe quem são os justos? Justo, biblicamente falando, não é só aquele que tem bom comportamento. Justo, biblicamente falando, é aquele que foi justificado na cruz. Quantos aqui foram justificados? Então Deus ouve a tua oração. Deus ouve a oração daquela mulher prostituta que faz aquilo ou por vício, ou por fraqueza, ou por dependência, ou por necessidade. Deus ouve a oração daquela mulher. Senhor, me ajuda, eu não aguento mais isso, mas como é que eu vou comer? Deus ouve a oração daquele viciado, que quando pega um papelote de cocaína, antes de cheirar e depois lamber o papelote, que se você não sabe, quando eles lambem o papelote, porque aquilo adormece os lábios e a língua e os dentes, é uma sensação carnal, gostosa, sabe? Então, antes dele usar aquele papelote ali de cocaína, ele olha assim para um crucifixo, como alguém uma vez me disse que olhou, e disse, se tu existe, me tira disso. Deus ouve essa oração. Deus ouve a oração daquela menininha que o pai molesta. Menininha de 6 anos, que o pai entrava no quarto dela para mexer com ela de noite. Com permissão ou sem permissão da mãe, não importa, mas o pai entrava e aquela menininha chorava e falava, e Deus ouve essa oração. Deus ouve a tua oração. O que você não pode é se desconectar, porque diz assim, ó, Filipenses 4, 6, anote aí, diz assim, olha, não se preocupem com nada, na versão português, linguagem de hoje, atualizada, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido.
Ponto. Resultado no verso 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender nem explicar, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com os Cristo Jesus para sempre. Se criou uma ideia de que em graça não se ora. Isso não é verdade. Se você lê as cartas do apóstolo da graça, que pôs o fundamento, nesse tempo era o apóstolo Paulo que escreveu as cartas, esse é o fundamento, você vai ver que em todas elas Paulo fala: eu oro ao Senhor para que abra os olhos do seu entendimento. Eu oro ao Senhor para que vocês façam isso, vão bem, aconteça aquilo e tal. Porque orar, a oração, eu não vou fazer oração pública aqui. Meu papel não é esse. A oração é como Cristo falou: ó, quer orar? Se tranca no teu quarto quietinho, fala baixo. Deus não é surdo. Conversa com Ele. Meu nome é Pedro Kelly. Se eu chegar em casa e o Caio começar a falar aqui, Senhor Pedro Kelly, agora eu entro na tua presença, porque eu estou precisando de um lápis para a escola. Eu vou falar assim: o que está vendo com o Caio? Está doente? Está maluco? O que foi isso? Somos pai e filho. Quando ele chegou em casa, fui eu que dei o primeiro banho nele. E o cara agora vem com essa reverência toda. Temos que ter intimidade entre pai e filho. Pois é, a mesma intimidade que nós temos que ter com Deus, ela vem na oração. Mas às vezes a gente conversa com todo mundo, com Facebook, com WhatsApp, com Instagram, Diaba 4, menos com quem resolve a parada. E hoje eu estou aqui para incentivar que você fale com Deus. Faça como o profeta Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus. Ele sabe, o crente não. Conecte-se a essa rede aí. Uma vez, eu estava duro. Eu era pastor numa outra congregação e participava do Ministério Crescendo em Graça. E o Ministério Crescendo em Graça ia ter uma convenção mundial em Guayaquil. E depois que eu fui a primeira viagem de convenção mundial, nunca mais, até a morte de José Luiz, eu faltei a uma convenção mundial, porque é uma glória tremenda. E quando eu consegui ir à primeira, eu comecei a entender que era possível eu ir nas outras. É possível? É. E nem sempre depende do dinheiro. Meu nome estava no SPC. Alex Neri me emprestou o talão de cheque para eu comprar minhas passagens no nome dele, na época. E nessa viagem ia em Guayaquil. E eu falei para algumas pessoas que me cercavam: eu vou nessa convenção. E alguns riram. Como é que você vai nessa convenção? Você não tem dinheiro para uma gravata? Eu falei: eu não sei. Vai ser pendurado na roda do avião, mas eu vou. Equador, Guayaquil. E fui. As coisas aconteceram, a passagem chegou na minha mão. A passagem, só. Mas para quem já tinha ido para os Estados Unidos, ficar 5 dias em Miami à custa de sanduíche do McDonald's naquele tempo, eu vou. Pronto, fiz minha mala, fui para o aeroporto. Nessa viagem foram muitos brasileiros, inclusive minha mãe estava nessa viagem, mas eu não falei nem para ela o que eu estava passando. Eu só tinha a passagem. A passagem está paga. E o resto? São no mínimo 5 dias num país estrangeiro. Não, o passaporte está em dia também. Ah, ok. E o resto? Deus proverá. Mas eu vou. Eu vou. Senhor, fiz a minha oração. Senhor, eu declaro que eu estou suprido. Eu não estou vendo. Senhor, se o Senhor deixasse eu ver, eu ia ficar mais tranquilão, mas o Senhor disse que mais bem-aventurado é que não vê, mas crê. Eu não estou vendo nada. Meus irmãos estão lá. Eu vou. A passagem já chegou. Mas de que eu vou viver e respirar, eu não sei. Mas eu confio que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Ponto, amém, porque não tem que ficar fazendo uma oração do tamanho dessa Bíblia, porque Deus também não é assim. Entrei no avião, viajei com todo mundo, e todo mundo brincando, e eu brincando também. Mas minha mão suando, né? Porque o avião já estava quase aterrissando. E quando o avião aterrissasse, para que hotel eu ia?
Aonde eu ia ficar? Onde eu ia comer? Não sei. Até ali eu não sabia nada. Aí, quando o avião aterrissou, o costume qual era? O país providenciava transporte para as pessoas de fora. Então, providenciaram para lá, para o pessoal que foi daqui, uma van. E aí os abençoados colaboradores lá vão, carregam a mala da gente. Aí, nesse bolo todo, pegaram minha mala, botaram na van. A van é essa aqui, e tal. Aí eu fui, eu não era nem, não tinha nem recebido a nomeação de bispo aqui no Brasil ainda, nessa época e tal, mas eu queria estar perto de José Luiz, porque eu sabia, às vezes eu fico assim, um plim-plim aqui, um parênteses, eu fico assim, não tem aqui no meu bairro, né? Não, pessoal, é muito longe, é longe caramba, eu ia a Miami atrás dessa palavra, eu ia para Colômbia, eu ia para Equador, eu ia para Honduras, eu ia para Nicarágua, eu ia para El Salvador, eu ia para Cuba, por causa da palavra. É claro que Deus, no momento desse, Irã, tem que honrar um cara assim. Aí tá, o avião pousou, a van chegou, botou a mala ali. E pá, eu falei, botou minha mala naquele bolo. Eu não vou tirar minha mala agora, como é que vai ser? Eu entrei na van. Eu falei, Senhor, tá chegando a hora. Espera aí, deixa eu beber água. E eu não falei nada para ninguém. E todo mundo entrando no hotel. A van parou, o pessoal desceu as malas, botou lá na recepção, a minha também. E eu, cara, eu ia ficar chatão, ia pegar minha mala e dizer, eu vou dormir ali no banco da praça, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Meio que arranhava o espanhol, né? Naquela época, não era fluente, como hoje sou, graças a José Luiz e o ministério dele. Até isso ele me deu, um outro idioma. Então, fora morena, né? Para poder cantar morena, eu tinha que saber falar um pouco de espanhol, senão ia dar ruim. Aí, eu cheguei, caramba, e agora? Quando, abençoados? Eu ia entrando, sabe aquela porta do hotel que roda assim, giratória, né? Eu ia entrando, pastor, ali, entrei no hotel com aquela, caramba, e agora? E agora? Chegou um abençoado de outra nação, para não parecer que foi combinado, e falou assim, pastor Pedro Kelly, eu queria te falar uma coisa. Eu, abençoado, tudo bem? Me abraçou, assim, um carinho tremendo. Pois não, pode falar. É que Deus me disse que eu tenho que pagar o teu hotel. Aí você pode repetir? Não, é que eu tentei vir de dupla, porque o apartamento é duplo, fica mais barato um duplo do que um single, então eu aluguei um duplo. Mas eu estou sozinho no quarto e ouvi uma voz dizendo, você tem que pagar a estadia do Pedro Kelly. E eu não estou entendendo nada, porque eu acho que você já tem seu hotel reservado, mal sabia ele que eu não tinha nada. E aí Deus falou isso, agora o que você vai fazer eu não sei. Eu falei, abençoado, vou te falar uma coisa agora. Pode ter certeza que foi Deus que falou contigo. Sabe por quê? Porque eu não tenho nem reserva de hotel até agora. Mas qual é o apartamento que a gente vai ficar? Me dá aqui a minha chave, vou para lá e plim, plom. E um hotel 5 estrelas é um bom café da manhã. E acaba às 11 horas. Quando dava 5 para as 11, eu descia para tomar café. E eu não como muito. Sou tranquilinho com isso. Tomava um café da manhã, levava bolo para o quarto, banana, maçã, o que tivesse ali. Fui para Guayaquil, voltei, louvei a Deus, participei da glória daquele ministério, semeei nas mãos do maior homem que eu conheci nessa terra, depois do meu pai, Pedro Carneiro, que foi o apóstolo que me gerou nessa palavra. E hoje estou aqui. Olha só o que diz o Espírito aqui. Hoje eu estou aqui contando isso para vocês. Eu nunca pensei que eu ia contar isso assim para vocês aqui. Coisas e outras, que outro dia a gente fala. Então isso é para que você veja que a mensagem de hoje está dedicada a esse tipo de pessoa que, por motivo de demora em ser atendida por Deus em suas confissões, declarações, orações, estão entrando em desânimo. Tem muita gente assim. Porque a tendência da pessoa, quando Deus demora a responder, é desanimar, porque a carne, a primeira coisa que a pessoa faz é deixar de congregar, como disse minha esposa, aí a carne ganha. Sabe? Aí a carne ganha. Uma vez perguntaram para Mahatma Gandhi por que ele ficava naquele palanque lá gritando e falando aquelas coisas sozinho. Se nem muita gente ouvia ele, era sempre uma minoria pequena.
Não era melhor desistir daquilo? Ele falou, o dia que eu desisti significa que eles ganharam. Então, abençoado, a tendência da pessoa assim é de pensar que Deus se esqueceu dela, né? Que não está dando atenção devida. E quem sabe alguém aqui hoje esteja pedindo ou esperando um milagre que não acontece, que você está precisando, está demorando muito, não tem resposta. Então eu estou aqui para te dar a receita para isso. Primeiro item da receita: Deus não se esquece de ninguém. Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho que fizeram no Senhor. É o que diz lá em Hebreus. Segundo, saiba que Deus sempre vai usar uma pessoa para manifestar as coisas na tua vida. O Irã perdeu a carteira com dinheiro, 400 e quanto, Irã? 480 reais, ele perdeu a carteira. Aí, há 15 dias atrás, eu estou em casa, aí entra uma mensagem lá no WhatsApp do ministério. Você perdeu alguma coisa? Aí eu olhei a mensagem, fiz uma recapitulação, escrevi, não, que eu saiba. Quem está falando? É que eu achei a sua carteira. Eu não perdi minha carteira. Será que é um golpe? Seu nome não é Irã Amaral? Aí eu falei, peraí. Aí falei, Irã, fiz contato com ele. Você perdeu a carteira? Perdi. Eu falei, pois tranquilo, porque acharam. E sabe por que acharam? Porque ele anda com os 10 cartões desse meu pretinho que tem aí na porta, aí, que a pastora distribui. Aí a pessoa achou... Sabe o que a pessoa fez? No dia seguinte, ele não foi lá buscar. Eles foram levar aonde o Irã estava. E não mexeram em R$1. E não houve prejuízo nenhum para o nosso irmão. Sabe por quê? Quantos podem agradecer a Deus por essa cobertura maravilhosa? Então, quando acontece um milagre na tua vida, Deus está presente. Você não vai orar, eu precisava de 1 milhão, aí você vai no banheiro, tem 1 milhão lá jogado no chão, caiu. Deus vai colocar alguém no teu caminho para manifestar essa glória na tua vida, creia nisso. Deus usa pessoas. Ele quis, você orou? Olha aí, entrou na rede social, se conectou, a bolinha ficou verde. Terceiro, isso eu quero que você receba. Esse milagre que você está esperando há tanto tempo, pois começou a acontecer na tua vida hoje, a partir de agora. E você vai ver. Sabe por quê que eu falo com tanta convicção? Porque Deus está me utilizando nesse momento para dizer para você qual é a senha correta do Wi-Fi de Deus. Senha correta? Porque se você entrar num lugar e digitar um númerozinho errado, não vai entrar na rede. E quarto passo para você sair disso. Você já parou para pensar que talvez esteja demorando porque você está usando a senha errada? Pois é. Para terminar, eu queria falar uma coisa para você. Qual é o Deus que te convém? Você que está na câmera. Falando como pastor agora. Qual é o Deus que te convém? O Deus que tem uma igreja perto da tua casa? O Deus que você acha que tem que ser assim porque atende às tuas vontades e ideias? Em Isaías 44, a Bíblia fala uma história bacana pra caramba. Diz que um homem, Jorge, tinha um terreno grande, sabe? Aí ele pegou, arou a terra, adubou a terra, preparou a terra e plantou a semente de uma árvore. O tempo foi passando, Leandro, e o homem foi regando aquela terra, cuidando, sabe? Colocando o adubo, a terra fértil ali e tal. Daqui a pouco a árvore começou a crescer. O tempo foi passando, a árvore crescendo. Quando a árvore ficou grande, crescida, bonita, o homem foi, cortou a árvore, derrubou e cortou tudo em pedaços. Fez um monte de lenha. Aí ele pensou, e agora? Bom, agora, Isaías 44, né?
minha casa está precisando de telhado. Ele pegou uma parte da lenha e fez um telhado para a sua casa, para ele poder se abrigar. Chovia, fazia sol, ele estava ali na intempérie, e então fez um telhado. Pegou outra parte da lenha, né? Fez uma fogueira, porque o inverno está meio rigoroso, então tem que se esquentar. Fez uma fogueira, ficou quentinho, sobrou mais um pouco de lenha. Aí ele falou assim, estou com fome. Aí pegou uma parte da lenha, fez um forno e assou uma pizza. Olha que beleza. Uma pizza. Mas sobrou um resto lá de madeira. Sabe o que ele fez? Fez uma escultura. E se ajoelhou e começou a adorar aquela escultura, dizendo que ali estava um santo, com aquele resto de madeira. Ah, quem é esse? Esse aqui é São Lázaro. São Lázaro é o padroeiro de alguns em Cuba, é o protetor dos cachorros, diz que é o protetor dos pobres, dos que estão na rua. É aquele santo que tem um cachorrinho do lado, aquela imagem, né? Aquela, São lá, ele protege os pobres, todo mundo. Ah, que legal, é esse aqui? É. E esse outro aí? Esse aqui é o Santo Antônio. Santo Antônio? É. Se você quiser casar, arrumar marido, qual é a data mesmo de Santo Antônio? Aí você tem que ir lá naquela igreja lá, ajoelhar aqui, porque está lá a imagem, pega um pãozinho, coloca dentro da lata de farinha, os mais antigos sabem bem disso, e tal, e daqui a pouco vai aparecer um noivo, uma noiva, porque ele é o padroeiro dos casamentos, ele é o santo casamenteiro, Santo Antônio. E esse aqui? Esse aqui, hoje é domingo, ontem ele trabalhou pra caramba, porque esse é São Judas Tadeu, é o protetor do Flamengo, e o Flamengo ontem, pimba. Então São Judas Tadeu deve ter trabalhado pra caramba. Eu estou falando do homem que derrubou a árvore, Isaías 44, né? E essa aqui? Essa aqui é a Virgem Maria. É a protetora do Brasil. E lá no México chamam de Virgem de Guadalupe, que é a mesma coisa e protege o México também. Que bacana, por isso que lá está bem a beça, né? Brasil, México, está tudo, isso é uma proteção dessa, um pedaço de madeira que caiu da árvore. Qualquer evangélico, mas é Maria. Qualquer evangélico usando sua Bíblia identifica essa atitude. Não farás para ti imagem de escultura. Qualquer evangélico sabe disso. E aí vai e condena o católico, refuta o católico, utiliza a Bíblia, utiliza um mandamento. Não é um pedido, pelo amor de Deus, não. É mandamento. E pá, joga o católico lá embaixo. Porque o católico faz isso, o outro irmão lá. Pois hoje eu queria te colocar a meditar, a pensar no que eu estou falando. Você tem que pensar no que você está ouvindo. Qual é o teu Cristo particular? Pedro Kelly, o que você quer dizer com isso? Há uma parte de pessoas, preste atenção, apesar de não estarem utilizando madeira de uma árvore para fazer uma escultura e se ajoelhar aos pés daquela madeira e se persignar, se benzer em português, né? Ali diante daquela imagem, adorar aquela imagem, estão fazendo a mesma coisa em suas mentes, formando para si um Cristo particular. E esse Cristo particular, a senha do Wi-Fi dele é outra. Como assim? Existe muita gente, nos dias atuais, que estão permitindo que seja ocupado em suas mentes o lugar de Deus. Estão colocando a sociologia, estão colocando a meditação, estão colocando a igreja sem parede. Não precisa dar o dízimo. Esse é o teu Cristo? Mas na mesma Bíblia que você matou o católico, dizendo a ele que a imagem de escultura é condenada por Deus, está escrito que aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Essa parte você não concorda? Eu não estou falando para você. Eu estou falando através de você. Como estão me entendendo? Na mesma Bíblia que fala da imagem de escultura está errado, fala
em Hebreus 10, 25, que você não deve deixar de congregar. Mas eu vou criar uma outra coisa aqui, porque esse é o Cristo que me convém. Então, pessoas, vocês não estão usando madeira da árvore, mas estão fazendo a mesma coisa. E essa senha desse Wi-Fi aí não vai conectar. O que nós estamos falando aqui muda vidas. E nós estamos, como o apóstolo Paulo estava, combatendo o bom combate. E você, meu irmão, que está aqui presente, agora sim eu falo contigo, não se deixe influenciar por uma pessoa que não está conectada no Wi-Fi corretamente, mas de repente vai te falar uma coisa que é mais conveniente para o teu corpo de carne. E vai te dar algum tipo de argumento, torcendo a Escritura, para mostrar para você que isso não é assim. Tem que congregar sim, abençoado. E eu gostaria que todos vocês estivessem cientes disso, bem cientes disso, né? Então, respondendo à pergunta, qual é o Cristo que te convém? O Cristo que não pede que eu ore, porque orar é muito chato. O Cristo que não me instrui a congregar, eu não quero ouvir isso. O Cristo que não me educa a ser contribuinte, a semear, não quero ouvir isso também. Então, pessoas que utilizam, cuidado, a mesma Bíblia para não admitir imagens, porém desprezam a mesma Bíblia quando algumas instruções bíblicas vão contra suas opiniões próprias. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.